Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo e o nosso assunto de hoje é propriedades de limites de função de duas variáveis. Propriedades. A partir da definição de limite, vista na aula anterior, calcule o limite dessa função de duas variáveis quando x e y tende a x0 e y0, onde f de x e y é dada abaixo. A. Quando f de x e y é igual a c, onde c é uma constante. B. Quando f de x e y igual a x. E C. Quando f de x e y igual a y. Nesse caso aqui, vamos fazer a demonstração da letra A e da letra B e vamos deixar como exercício a letra C. Demonstração da letra A. Seja f, uma função de duas variáveis igual a c, para todo x e y, então queremos mostrar que o limite dessa função de duas variáveis, quando x e y tende a x0 e y0, é igual a constante. Na realidade aqui, queremos demonstrar que o limite da constante é a própria constante. Então, seja x0 e y0 fixado. Então, dado um epsilon maior do que zero, tome um delta maior do que zero, então, se a distância, certo, entre esses dois pontos aqui, certo, é maior do que zero e menor do que delta, então temos o quê? Temos que o módulo, certo, de f de x e y menos c é menor do que epsilon. Certo? Isso aqui, se você observar, é sempre o quê? É sempre verdadeiro. Por quê? Porque f de x e y não é c. Então, substituindo aqui, fica módulo de c menos c, que é zero, que é menor do que quem? Do que epsilon. Mostrando o quê? Que o limite da função f, que no caso aqui é a constante, ou seja, que o limite da constante é a própria constante. Demonstração da letra B. Seja f de x, y igual a x, isso para todo x, y. Então, nesse caso aqui, mostraremos que o limite dessa função de duas variáveis, quando x e y tende a x0 e y0, é igual a x0. Nesse caso aqui, basta você mostrar que o módulo de f de x, y menos x0 é menor do que epsilon. Mostrando isso, você mostra que o limite dessa função de duas variáveis, quando x e y tende a x0 e y0, é igual a x0. Então, seja x0 e y0 fixado. Então, dado um epsilon maior do que zero, tome um delta, certo, igual a epsilon. Então, se a distância, certo, entre esses dois pontos aqui é maior do que zero e menor do que delta, temos o quê? Temos que o módulo de f de x e y menos x0 vai ser igual a... Perceba que f de x e y é igual a quem? A x. Então, basta você substituir aqui. Então, temos o quê? Que o módulo de x menos x0 vai ser igual a... Isso aqui nada mais é do que a raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado. Logo, perceba que isso aqui é menor ou igual do que quem? Do que a distância entre esses dois pontos aqui. Pelo fato de y menos y0 ser o quê? Um número positivo. Como isso aqui, você já sabe, que é menor do que quem? Do que delta. Só que delta é quem? É epsilon. Ora, se isso aqui é menor do que epsilon, então eu posso dizer o que com isso? Que o módulo de f de x, y menos x0 é menor do que epsilon. Mostrando assim que o limite dessa função de duas variáveis, quando x e y tende a x0 e y0, é igual a x0. Continuando com nossas propriedades, sejam f e g definidas numa vizinhança deletada no ponto x0 e y0, e α uma constante. Então, se o limite dessa função de duas variáveis, quando x e y tende a x0 e y0 é igual a L, e o limite de g de x e y, quando x e y tende a x0 e y0 é igual a m, então o limite de α, que multiplica f de x e y com x e y tendendo a x0 e y0, isso aqui vai ser igual a α vezes L. Já na segunda temos que o limite da soma é igual à soma dos limites, que ainda é igual a L mais M.
Temos a terceira, onde ela diz que o limite do produto é igual ao produto dos limites, que ainda é igual a L vezes M. Na quarta, que o limite do quociente é igual ao quociente dos limites, que ainda é igual a L sobre M, se M diferente de zero. E temos a quinta, que o limite da raiz dessa função de duas variáveis é igual à raiz do limite dessa função de duas variáveis, que ainda é igual à raiz de L. Nesse caso aqui, as demonstrações eu vou deixar para vocês como exercício. Porque se você observar, todas essas demonstrações foram feitas lá no cálculo 1, para a função de uma variável. Exemplos. Aplicando agora as propriedades que foram vistas, temos o seguinte: seja f uma função de duas variáveis, igual a x² menos xy mais y à terceira, calcule o limite dessa função quando xy tende ao ponto 1, 2. Então, como a função, certo, é um polinômio, segue-se das propriedades, né, que foram vistas agora há pouco, que o limite dessa função, certo, quando xy tende a 1, 2, vai ser igual a, basta você vir aqui, e substituir, meu x aqui é 1 e meu y aqui é quem? É 2. Então, fica 1 ao quadrado menos 1 que multiplica 2, mais 2 à terceira, que é igual a 7. Bem simples, ok? Já no exemplo 2, no exemplo 2 e no exemplo 3, eu vou deixar como exercício para vocês. Beleza, pessoal? Teorema do sanduíche. Sejam f, g e h funções definidas numa vizinhança deletada do ponto x0 e y0, na qual temos a função f de duas variáveis maior ou igual do que a função g de duas variáveis, menor ou igual do que a função h de duas variáveis. Se o limite da função g de duas variáveis, quando xy tende a x0 e y0 é igual a L, que ainda é igual ao limite da função h de duas variáveis, quando xy tende a x0 e y0, então, o limite da função f de duas variáveis quando xy tende a x0 e y0 também vai ser igual a L. A demonstração desse teorema, vamos partir da seguinte forma. Por hipótese, perceba que o limite dessa função g de duas variáveis quando xy tende a x0 e y0 é igual a L, que ainda é igual a quem? Ao limite da função h de duas variáveis quando xy tende a x0 e y0. Então, partindo da definição de limites, dado um epsilon maior do que zero, vai existir um Δ1 maior do que zero e um Δ2 maior do que zero. Tais que, se a distância entre esses dois pontos aqui é maior do que zero e menor do que esse Δ1, então o módulo de g de xy menos L é menor do que epsilon. Nesse caso aqui, chamaremos de 1. E, certo, a distância entre esses dois pontos aqui é maior do que zero e menor do que quem? Do que esse Δ2 aqui. Então, o módulo de h de xy menos esse L aqui é menor do que epsilon. Chamaremos de 2. Então, de 1 temos o seguinte. Como o módulo de g de xy menos L é menor do que epsilon, temos o quê? Que g de xy menos L é maior do que menos epsilon e menor do que epsilon. Ou seja, g de xy é maior do que menos epsilon mais L e menor do que epsilon mais L. Isso para todo xy, tal que a distância entre esses dois pontos é maior do que zero e menor do que quem? Do que esse Δ1. E de 2, temos o quê? Temos que, como o módulo aqui de h de xy menos L é menor do que epsilon, temos que h de xy menos L é maior do que menos epsilon e menor do que epsilon. Ou seja, h de xy vai ser maior do que menos epsilon mais L e menor do que epsilon mais L. Isso para todo xy, tal que a distância entre esses dois pontos aqui é o que? Menor do que Δ2. Então, tomemos um delta como sendo igual ao mínimo de Δ1 e Δ2. Então, se a distância entre esses dois pontos é maior do que zero e menor do que delta,
temos o quê? Que a função g de duas variáveis é maior do que menos epsilon mais L e menor do que epsilon mais L, e que a função h de duas variáveis é maior do que menos epsilon mais L e menor do que epsilon mais L. Ou seja, por hipótese, como foi dado, a função f de duas variáveis é maior ou igual do que a função g de duas variáveis e menor ou igual do que a função h de duas variáveis. Então, podemos escrever, certo, da seguinte forma. Menos epsilon mais L não é menor do que g de x, y. Só que, se você observar, g de x, y é menor ou igual ainda do que quem? Do que f de x, y, que ainda é menor ou igual do que quem? Do que h de x, y. Aí eu só fiz colocar aqui, ó. Pronto. H de x, y, se você observar, ainda é menor do que quem? Do que epsilon mais L. Mostrando assim que a função f de x, y está entre quem? Entre menos epsilon mais L e quem? Epsilon mais L. Logo, se a distância entre esses dois pontos é maior do que zero e menor do que delta, temos o quê? Temos que a função f é maior do que quem? Do que menos epsilon mais L e menor do que quem? Do que epsilon mais L. Ou seja, o módulo, ainda posso dizer assim, o módulo de f de x, y, certo? Menos L é menor do que quem? Do que epsilon. Mostrando assim que o limite dessa função de duas variáveis f, quando x, y tende a x0 e y0 é igual a L. Mostrando assim o teorema do sanduíche. Dizemos que uma função f é limitada num dado conjunto D se existir uma constante positiva m, tal que m é maior ou igual do que o módulo dessa função g de duas variáveis. Isso para todo x, y pertencente a D. Daí temos um teoremazinho, onde ele diz que suponha que f e g sejam funções de duas variáveis, definidas numa vizinhança deletada de x0 e y0, na qual g de x, y seja limitada e que o limite de f de x, y, quando x, y tender a x0 e y0 seja igual a zero. Então, ele está pedindo que você mostre que o limite dessa função f de duas variáveis multiplicado pela função g de duas variáveis quando x, y tende a x0 e y0 é igual a zero. Então, a demonstração desse teorema vai ficar também como exercício. Assim, a gente encerra a nossa aula de hoje. E obrigado.